A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos iniciar a nossa leitura de número 35 do 100. Nós vamos ler 2 Reis, do capítulo 3 ao capítulo 10, e Atos, capítulo 1, capítulo 2. Deus abençoe minha digníssima esposa, está conosco nesta live, lendo a Bíblia em 100 dias. Então nós vamos agora, 35 de 100, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 3 ao 10, amém? Vamos iniciar a nossa leitura para a glória de Deus. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, obrigado por este momento, por essa oportunidade, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Pai, eu te peço, não deixe que nada venha roubar a nossa concentração de ler a Tua Palavra, meu Pai. Espírito Santo, ministra ao nosso coração, Espírito Santo da verdade, nos ensina, nos capacita, nos ajuda a fazer uma boa exegese da palavra de Deus, meu Pai, compreender o contexto, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo mal de ordem espiritual, meu Pai. Tudo aquilo que queira, meu Pai, tirar a nossa atenção de ler a Tua Palavra, meu Pai. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nos dá graça, nos dá força, nos ajuda a iniciar e concluir esta leitura em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo do 3 ao 10, segundo Reis, do 3 ao 10. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiam não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas? E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos, rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que temos eu contigo? Vai
aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e vossos filhos. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificarei com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, as águas vermelhas como sangue. Eles disseram: Isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam. E taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Ki-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Glória a Deus. Capítulo 4, segundo o livro de Reis. E uma mulher, Eliseu aumenta o azeite da viúva, e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que,
Cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama, e chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, o homem de Deus, não mintas a tua serva. Estava achando que era mentira. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida de Eliseu, lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse a seu povo: guia e anda, e não detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-se o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão, e vai encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E pôs o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar.
Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos deles, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-o. E veio ele e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos pés e se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhou ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquintidas, e veio e a cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: traí de comer para o pão. Não havia mal nenhum na panela. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? E disse-lhe: dá ao povo para que comam, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Naamã é curado da lepra. Vem comigo na palavra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Repita comigo: menina. Uma menina na casa de Naamã, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei
de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure a sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para viver, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da cidade de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia contigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o meu nome, Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Não há porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, de uma criança, e ficou purificado. Olha a história de Naamã. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele, para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe, Senhor, a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Geazi atacado de lepra. Por que ele foi atacado de lepra? Olha só. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se deite.
Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo o que corria atrás dele, saltou no carro a encontrá-lo. E disse-lhe: Vai, tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. E mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 moedas. E disse Naamã: Se é servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens? Geazi disse: Teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou e sobre o seu carro a encontrar-se? E era isso ocasião para tomares para a... Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e a encontrar-se, era isto ocasião para tomares vestes, os sinais e vinham. E portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, a sua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, e havia leproso. Glória a Deus. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, né? Se pegará a ti. E a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Eliseu faz flutuar o ferro de machado. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou, dizendo: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-te. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes.
Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos. Eles disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou. Amém. Deus abençoe. Estamos aqui num propósito lindo, lendo a Bíblia em 100 dias. Claro, tudo pela graça, com a ajuda do Espírito Santo de Deus na minha, na sua e na nossa vida. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e acertaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, pois esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Glória a Deus. Vem comigo na palavra. Glória a Deus. Para que vejam. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. Eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-eis, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu o que tomasses prisioneiros, com a tua espada e com teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e o despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei? Eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mas o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos
e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse, assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que os mensageiros viessem a ele, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que os mensageiros desciam a ele. E disse o rei, eis que este mal vem do Senhor? Que mais, pois, esperaria do Senhor? Segundo livro de Reis, capítulo 7. Amém? Vamos lá. Então, disse Eliseu, o homem de Deus, o profeta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que os verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos, essa parte aqui é interessante também. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui? Até morrermos? E dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí? E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial ruídos de carros e ruídos de cavalos, com o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e o seu jumento, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios. Eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos, atados, jumentos, atados.
e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem saber, eles que esfaamados estamos, pelo que saíram do arraial, esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas ficaram aqui. De resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. Eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apresentando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera ao rei à porta o capitão, em cuja mão encostava, e o povo atropelou na porta. E o povo atropelou na porta. E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada, por 1 ciclo, e 1 medida de farinha, por 1 ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus disserá: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Glória a Deus. Nós vamos dar uma paradinha e já nós vamos entrar na segunda parte desta live, amém? Nós estamos em 2º livro dos Reis, capítulo 8. Amém? Glória a Deus.